Muito bem, entramos agora no Iluminismo, que tem como nomes importantes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau e muitos outros, né? Nosso primeiro ponto aqui é a revolta contra as autoridades. Muitos dos filósofos iluministas franceses tinham visitado a Inglaterra, que em diversos aspectos de um país mais liberal que a pátria deles. Eles ficaram fascinados pelas ciências naturais inglesas, sobretudo por Newton e sua física universal, mas também se inspiraram na filosofia britânica, particularmente em Locke e sua filosofia política. De volta à França, eles começaram pouco a se rebelar contra as autoridades constituídas. Era importante manter-se cético em relação às verdades estabelecidas, eles diziam. A ideia era que o próprio indivíduo deveria encontrar as respostas para todas as perguntas. A tradição herdada de Descartes também era fonte de inspiração. Então vejam como o racionalismo então aqui tece tinta aos pensamentos dos filósofos. Então, a fé em Deus com determinadas normas morais estão fundamentadas na razão humana e esse é o núcleo da filosofia iluminista francesa. Não é por acaso que a pedagogia como ciência surgiu durante o iluminismo, dessas vertentes, né? Quando a razão e o conhecimento estivessem disseminados, diziam os filósofos iluministas, a humanidade teria sua grande libertação. Era só uma questão de tempo até que a ignorância e a irracionalidade fossem varridas, dando lugar a uma humanidade esclarecida ou iluminada, por isso o termo. Mas com natureza, os filósofos iluministas queriam dizer quase a mesma coisa que razão, pois a razão humana provém justamente da natureza, e não da igreja ou da civilização. Apontava-se, em geral, os povos naturais como exemplos de saúde e felicidade, em contraposição aos europeus, juntamente porque não eram civilizados. Foi Rousseau quem estabeleceu a máxima: devemos voltar à natureza, pois a natureza é boa assim como as pessoas são de natureza boas. É na sociedade que reside o mal. Rousseau dizia também que as crianças devem viver tanto quanto possível a inocência natural. Você pode muito bem dizer que a ideia de que a infância tem um valor em si decorre diretamente do iluminismo. Até então, a infância era tratada como uma preparação para a vida adulta, mas nós somos humanos, afinal, vivemos nossa vida na Terra também enquanto crianças. Os filósofos iluministas diziam que não era razoável imaginar um universo sem Deus. O mundo era intrinsecamente racional para ser de outra maneira. A mesma visão tinha, por exemplo, Newton. Dessa forma, também era considerado razoável crer na imortalidade da alma. Um Deus filosófico como esse também encontramos em Aristóteles. Para ele, Deus era a primeira causa do universo, ou seu primeiro momento. Para os iluministas, certos direitos nos são garantidos pelo simples fato de termos nascido seres humanos. Então, por isso, em meio de quadros e tintas, faz-se bordado os dizeres liberdade, igualdade e fraternidade. Nós temos logo em seguida os trabalhos de Kant, então, vai ser o primeiro professor de filosofia numa universidade. É o filósofo acadêmico. Dizia que um pouco de razão, mas também podemos estar errados nessa ideia. Tanto os sentidos como também poderemos experimentar o mundo com o sentido e com a razão. Carregamos tinta na razão, mas, entretanto, os empiristas estão demasiadamente atrelados aos sentidos. Então, nem um nem o outro. Uma junção dos dois. A consciência humana não é uma espécie de lousa que registra passivamente os impulsos externos que nos transmitem os sentidos. Ela é uma instância ativa e conformadora. A própria consciência impõe sua marca na nossa visão de mundo.
Talvez possamos comparar isso com o que acontece quando desejamos água numa jarra de vidro. A água toma a forma da jarra. Como despejamos água numa jarra de vidro, ela toma a forma da jarra. De maneira similar, nossas impressões sensoriais se moldam às nossas formas intuitivas. Para Kant, se refere à razão como uma característica imatura na infância que será desenvolvida com o passar do tempo à medida que a criança disponha de materiais em seus sentidos para poder trabalhar melhor. Faz sentido dizer que o universo não teve um tempo para começar, mas as duas possibilidades são igualmente impossíveis de a razão conceber. Afinal, o universo sempre existiu, mas algo pode ter existido sem que tenha tido um princípio? Diremos que o mundo teve que começar em algum momento. Então ele deve ter surgido a partir do nada, do contrário estaremos falando de uma transformação atrás da outra. Será isso possível? Os postulados da crença de Descartes, da imortalidade, de um Deus e de um livre-arbítrio estão inseridos na filosofia de Descartes, uma influência bastante acentuada. Segundo Kant, as pessoas possuem uma razão prática, uma capacidade racional que nos diz em qualquer tempo o que é certo e o que é errado na esfera moral. A capacidade de discernir o certo do errado é tão inata quanto as demais faculdades da razão. Desse modo, todas as pessoas possuem as mesmas formas de compreensão. Essa lei moral possui a mesma validade absoluta que as leis da física. Ela é tão fundamental para a nossa vida moral quanto é fundamental para a nossa vida racional, em que tudo tem uma origem. Né? A filosofia, então, tem a seu oposto na mistificação. Essa é a ideia de Kant.